A gente seguir adiante, vou convocar aqui meu amigo de fé, Mano Ferreira, e meu irmão camarada Felipe Monteiro, para a gente analisar um mapa aqui que está rodando as redes sociais, exatamente para a gente entender a distribuição geográfica aí dos diferentes setores e colorações político-ideológicas. Para vocês terem uma noção, os municípios ali pintados em azul, nas diferentes tonalidades de azul, são agora os partidos comandados por partidos do Centrão ou do Centro Expandido, seja lá como você queira denominar. Os em amarelo representam muito claramente os partidos de direita, claro, e mais os de vermelho, sempre mais concentrados ali no Nordeste, evidentemente, assumido pela esquerda, que cada vez vai minguando e precisando lidar frontalmente com as pautas mais urgentes. E em eleição municipal não tem jeito. O que vale muito mais é a ação concreta do que bravata ideológica. E, mais uma vez, essa tendência está comprovada de forma definitiva. É por aí? O que chama a minha atenção é o ministro Alexandre Padilha, logo após a eleição aqui em São Paulo, né, ele fez um pronunciamento dizendo que não, que a esquerda tem se mantido em crescimento sim, inclusive o PT foi o terceiro partido que mais cresceu em relação às eleições municipais, diante de um declínio, né? E ele colocou uma coisa que me chamou ainda mais a atenção, que ele disse que nunca foi liberado tanto recurso para os fundos do município. Que motivo de honra, então, assim, de orgulho, né? Ou seja, derramamos dinheiro, mesmo assim, nós tivemos um resultado de crescimento. Reparem muito bem, Diadema e Araraquara. É que nem me ajuda na analogia aqui, é perder a joia da coroa dos caras, né? Então, Pepe, antes da gente seguir adiante, o que esse mapa aí representa para você? A distribuição geográfica tá bem clara, né? Ô Marinho, vou ser sincero para você, eu vejo esse mapa, eu não vejo essa divisão entre direita e esquerda tão claro como o mapa dá a entender, como vocês, por exemplo, vêm defendendo aqui o tempo inteiro. Então nós somos os mil. O que eu sinto, na verdade, é que tem partidos, por exemplo, PSD, por exemplo, aquilo que eu falei aqui até agora. O PSD é considerado o quê? Partido de direita? Aí realmente... É de centro. Aí realmente não. É de centro. Então pega o mapa ali e vê como é que tá o Rio de Janeiro, por exemplo. O PSD é aí você vai ver que tá muito mais amarrosado do que... Mas isso é uma questão que estou falando, né? Porque o PSD, né? Como a gente colocou aqui, abraça a direita onde a direita tem força, abraça a esquerda onde a esquerda tem força. Daqui a pouco estão falando que PSD é partido sem direção. A questão é a seguinte, cara. No município, nas eleições municipais, o povo está pouco se ferrando com questões ideológicas, está pouco se ferrando pela direita ou pela esquerda. O povo está preocupado com o seguinte. Primeiro, vai ter fila para fazer exame de saúde? Vai ter fila para colocar o filho na creche? O ônibus vai estar lotado? Isso é verdade. Ou não? Então, a tendência natural de uma eleição municipal é a reeleição dos candidatos que ali estavam em 2020 do que mudança total de partido político. Tanto é que foram as eleições... acima da média. Foram as eleições com o maior nível de reeleição da história do Brasil. Então, querer achar ideologia nesse mapa eleitoral, no meu modo de ver, é perda de tempo. Não, eu não acho que seja perda de tempo, não. Acho que o mapa revela a diversidade ideológica do Brasil, mostra como as posições políticas são muito mais complexas e diversificadas do que a polarização tenta vender. Então, o Brasil é muito mais complexo, não dá para dividir apenas entre dois grupos, e mostra, aí eu concordo, que há um aumento das reeleições. Não é natural ter tanta reeleição. É natural, é um ponto fora da curva. Essa é a maior taxa de reeleição da história do Brasil. Como é que dá para dizer que isso é natural? Isso é um fenômeno específico dessa eleição. Existe um estudo feito pelo Maurício Moura, né, que é um dos principais matemáticos e estatísticos do Brasil, que ele fala o seguinte: quando você tem mais 50% de aprovação do prefeito, a tendência natural é ter 84% de reeleição. Todos os prefeitos dos grandes centros urbanos do Brasil tinham mais de 50% de aprovação. E várias coisas explicam isso, mano. Inclusive porque os prefeitos são os mesmos prefeitos da época da crise do Covid, né? Então, esses prefeitos todos, por conta de uma crise humanitária, foram já de início bem avaliados e mantiveram a aprovação alta desde o final, né? Então, eu consigo explicar matematicamente, estatisticamente, por que agora, no Brasil, a taxa de reeleição aumentou em relação ao passado. Isso é matemática. É uma das